Olá, meu nome é Regiane Pinheiro e eu sou aluna da UFMS. Oi, eu sou Eveline. Oi, eu sou Thalissa. Olá, eu sou o Guilherme. Olá, eu sou a Julie, do curso de Geografia. Somos do grupo 4 e trataremos sobre o tema Migrações Internas e Internacional nesse podcast. O movimento de migração significa deslocar-se de uma região para outra. Pode-se chegar ou sair do local de origem ou onde foi morar por algum motivo, e assim se deslocar dentro dessa região também. A partir do século XIX e XX, aumentou expressivamente a deslocação de pessoas fora de sua região de origem. Em 1945, os países europeus atraíram trabalhadores imigrantes para trabalharem em suas áreas econômicas. E quais serão os principais aspectos da imigração internacional? Trata-se de um fenômeno complexo e impactante nas questões econômicas, sociais e aspectos de segurança, que podem afetar diretamente o nosso cotidiano. A ONU, em 2017, estimou que havia, em média, 258 milhões de imigrantes e, em 2019, 272 milhões. Ou seja, ser imigrante ou migrante é uma situação que qualquer pessoa pode passar. E as suas causas podem ser distintas, podem ser guerras, perseguições políticas, fome e entre outros. Assim, os próximos colegas continuarão com a questão para vocês. No Brasil, as migrações internas são de grandes proporções e exercem um papel importante nas transformações das estruturas econômicas e sociais. O estudo de 2005 aponta a questão dos movimentos migratórios internos do Brasil, ao qual ganharam maior importância a partir dos anos de 1950, quando a economia nacional começou a se dinamizar. Somente neste ano, até 1980, mais de 36 milhões de pessoas deixaram a área rural do país. Nesse sentido, a literatura aponta 3 grandes fluxos migratórios ocorridos no território brasileiro, que no caso o primeiro seria de 1988 a 1930, com a abolição da escravatura em 1888. O segundo movimento migratório ocorreu de 1930 a 1980. Foi caracterizado pelo processo de industrialização e pela ocupação da fronteira agrícola. E o terceiro período compreende a década de 80 em diante. É caracterizado pela queda do crescimento econômico, pela saturação da capacidade de absorção do mercado de trabalho. A dinâmica da economia e da sociedade brasileira recentemente tem restringido as oportunidades de emprego, de criação de novas oportunidades de ocupação e de acesso à terra, restringindo ainda mais as oportunidades de mobilidade social no país. De toda forma, é consenso a complexidade de se compreender a mobilidade espacial em geral, em especial no contexto brasileiro. As análises econômicas e sociológicas sobre a migração foram influenciadas por 2 teorias, a do desenvolvimento econômico e a da modernização do país. O aspecto econômico e social estão sempre presentes na intenção de migrar, voluntariamente, como vimos na literatura teórica. A mobilidade espacial está ligada à mobilidade social, a qual faz parte da cultura brasileira. Em síntese, o estudo sobre o fenômeno das migrações é amplo e complexo. O processo de migração é anacrônico, pois os fatores históricos, sociais e econômicos interferem na dinâmica migratória. Segundo os estudiosos, várias podem ser as causas e muitas podem ser as consequências deste processo. Observou-se que, com o passar dos anos, as características e o perfil das migrações vão se transformando e até se redirecionando. 24 de maio de 2017 foi então sancionada a nova Lei de Imigração, número 13.445, com o maior avanço da nova lei sendo a alteração do foco do marco legal do país, que agora procura garantir os direitos de todos os estrangeiros no Brasil, assim como dos brasileiros que vivem no exterior. Em suma, apesar de não ser uma solução em si mesma,
Com a nova lei de imigração, o Brasil progride nas questões relativas ao tratamento, acolhimento e integração da população migrante e passa a ter uma das legislações mais desenvolvidas sobre a questão. Mesmo com os vetos presidenciais, avanços fundamentais para garantias de direitos e proteção da pessoa migrante foram ordenados nos dispositivos da nova lei. Sendo um dos maiores desafios a integração plena de direitos dos migrantes, passíveis de observação atualmente, a crescente manifestação organizada de segmentos sociais com posições contrárias à nova lei. Embora em número reduzido, essas manifestações podem levar a atitudes preconceituosas, racistas e xenófobas. Nesse sentido, é essencial o planejamento e implantação de campanhas educativas, que abarque tanto a inserção de tópicos especiais no ensino escolar, como programas de sensibilização dirigidas às associações de empresários, sindicatos, serviços de administração da migração e formadores de opinião pública. Dinâmica migratória e pobreza no Brasil, entre 1950 a 2010. A dinâmica de migração interna no Brasil, pelo menos desde os anos de 1950, se confunde com os processos nacionais de industrialização, urbanização e desenvolvimento. Neste sentido, inicia-se a concentração da população em cidades, com a consequência da inversão na composição das populações rural à urbana, as quais se tornaram cada vez maiores, especialmente depois da crise de 1929 e da Grande Depressão. As migrações internas ganharam fôlego na distribuição espacial da população em virtude das transformações econômicas, sociais e políticas da sociedade brasileira, relegando a um segundo plano as migrações internacionais. As migrações internas se dirigiam em primeiro lugar para São Paulo e depois iam se espalhando pelo Centro-Sul. A migração interna tinha como autores, sobretudo, os migrantes nordestinos, cuja movimentação era explicada pela industrialização entre a década de 40 e 70. Isso se explicava pela industrialização, a qual era o principal motor da migração interna no Brasil, assim como as concentrações econômicas e demográficas que deveram-se à procura pelas indústrias de centros urbanos com certa densidade populacional e facilidade administrativa ligada à exportação. O processo era de um forte crescimento. São Paulo obteve 27,9% do crescimento demográfico, enquanto as áreas de emigração representaram, em 40 anos aproximadamente, menos de 40%. Conclui-se que no Brasil estaria em curso um processo de metropolização resultante das migrações interregionais e interestaduais. No início da década de 90, houve relevante crescimento da migração interregional em relação ao quinquênio de 1986 a 1991, ainda que os fluxos em si tenham se mantido de um lado, as principais origens continuaram a ser a localidade do Nordeste, região com maior concentração de pobres do Brasil. De outro, os principais destinos se mantiveram no Sudeste, área de maior desenvolvimento e industrialização. Assim, apesar de nos anos de 1980 terem ocorrido mudanças expressivas na migração interna, a década de 90 viu o restabelecimento de padrões antigos, como o tradicional fluxo entre o Nordeste e Sudeste. O crescimento econômico faz com que as migrações ocorram especialmente a partir dos anos 1940, e esse crescimento econômico está ligado à industrialização e urbanização no Brasil. Diante disso, foi preciso criar leis de proteção aos trabalhadores urbanos, e essas leis são Salário Mínimo e a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Vale ressaltar ainda que as migrações acabaram ocorrendo após a Segunda Guerra Mundial, a qual acarretou a modernização do processo produtivo das relações de trabalho entre os anos de 1940 a 1970. Durante as décadas de 60 e 70,
as terras rurais foram incorporadas ao espaço urbano a fim de promover a integração nacional para além da simples interligação de polos urbanos regionais por rodovias. Em 1970, a população urbana no Brasil é majoritária. Diante disso, a saída da população do campo trouxe a grande maioria da mão de obra para as novas cidades. Entretanto, na virada entre as décadas de 70 e 80, a crise econômica internacional afetou novamente o padrão de industrialização. Os estudos sobre a situação de estudantes migrantes internacionais nos estabelecimentos escolares são cada vez mais frequentes nos estudos internacionais sobre a educação. E a inclusão desses estudantes é uma problemática social urgente, que envolve o futuro da coesão social das sociedades democráticas e que precisam superar múltiplos desafios, tanto internos quanto externos à escola. Nesse sentido, temos diversos estudos para orientar o debate sobre as políticas migratórias e de asilo em relação à defesa do direito à educação enquanto direito humano fundamental, ao qual é garantido pela Declaração Universal dos Direitos da Criança, ratificada por vários países, independente do Estatuto de Cidadania ou da existência de documentos de identidade oficiais. Contudo, parece que o acolhimento das pessoas que migram ao redor do mundo, e especialmente dos jovens migrantes, depende de ações voluntárias e iniciativas privadas. Frente às desigualdades que permeiam o sistema de ensino, somam-se outras barreiras sociais, culturais, linguísticas e políticas no processo de garantia de acesso, permanência e inclusão dos estudantes migrantes internacionais na escola. Nesse sentido, observa-se que a pertinência de uma discussão transversal sobre o sentido de inclusão, que pode ser compreendida de maneira mais restritiva, como a inscrição no sistema de ensino mais... Nesse sentido, observa-se que a pertinência de uma discussão transversal sobre o sentido de inclusão, que pode ser compreendida de maneira mais restritiva, como a de ações que tornam efetivo o direito de aprender em escolas com condições de qualidade e equidade. De acordo com o livro Reflexões sobre os Deslocamentos Populacionais do Brasil, dos organizadores Luiz Antônio Pinto de Oliveira e Antônio Tadeu Ribeiro de Oliveira, aponta uma pesquisa ministrada pela Organização Internacional das Migrações, de 2010, ao qual traz um quantitativo de brasileiros que vivem no exterior. Esse número varia de 1 a 3 milhões, e as principais regiões de destino dos migrantes são os Estados Unidos, Japão e alguns países da América do Sul e da Europa. Então foi isso, pessoal. Finalizamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!